Ópera apresenta Expogestão. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui e eu queria começar agradecendo ao Alonso e o Miguel por esse convite que fizeram aí com uma super antecedência para que eu conseguisse me programar e estar aqui com vocês. Então, é um super prazer estar aqui e poder compartilhar o que nós na Microsoft estamos fazendo, mais do que nós estamos fazendo, mas a nossa visão sobre a tecnologia e como a tecnologia pode transformar o nosso mundo. E eu vou dar um foco na inteligência artificial. E eu vejo que a gente tem hoje um mundo de oportunidades para explorar, mas eu queria primeiro compartilhar com vocês, levando todos a uma reflexão do que impacta o seu negócio hoje. E aí depois eu quero, ao longo da nossa conversa, discutir um pouquinho como que a gente pode endereçar esses diferentes desafios. E hoje qualquer empresa, ela está, principalmente no nosso país, com uma instabilidade econômica, uma volatilidade bastante grande. Então, qualquer empresa ela está preocupada com a sua produtividade, está preocupada em oferecer segurança aos seus colaboradores, em proporcionar uma nova experiência para os seus clientes. A gente está preocupado com temas de sustentabilidade. Eu sou uma defensora desse tema e eu acredito que toda empresa, não importa o tamanho, ela tem que ter um compromisso com a sociedade, um compromisso com o meio ambiente. Acho que a gente teve vários exemplos recentes no nosso país que simplesmente o lucro a qualquer custo não é algo que garanta a sustentabilidade de uma empresa. Então, a gente tem vários aspectos, desde técnicos, econômicos, financeiros, de compliance, que a gente tem dentro do nosso negócio que pensar todos os dias. E a pergunta é como que a gente endereça tudo isso? Eu acho que a maioria do que está escrito aqui impacta o negócio de vocês. E aí eu vejo como, trabalhando numa empresa de tecnologia, um mundo de oportunidades. E eu sou engenheira elétrica, estou no mercado já há 35 anos, comecei jovenzinha, quase menor aprendiz, mas eu tenho formação técnica de segundo grau. E eu vi grandes transformações no mundo de automação. Então eu não venho do mercado de IT, eu venho do mercado de OT, o mercado de operação, e chão de fábrica, e eu vi o que seria a terceira revolução industrial, que era toda a automação. E o poder que teve isso para trazer empoderamento das empresas, desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo teve uma transformação dos empregos, e o que trouxe dinamismo e crescimento até não só para o nosso país, mas para todo o mundo. E eu vejo hoje, com a quarta revolução industrial, uma aceleração e potencialização disso. Então, eu vejo a tecnologia como uma grande oportunidade de transformação do nosso mundo, do nosso Brasil, e eu vejo hoje que talvez seja a única possibilidade de reinserir o Brasil dentro de um mundo competitivo novamente. E a gente na Microsoft fala em intensidade tecnológica. Então, a gente vê hoje tecnologia em todo lugar. Teve uma democratização com os mobiles, então com os dispositivos que estão nas nossas mãos, trazendo um monte de informação em tempo real na nossa mão. Então, isso a gente começa a ter um contato com a tecnologia maior do que tinha no passado, e isso a gente chama de intensidade tecnológica. Mas ela não é só com a capacidade de adoção da tecnologia, que era o que a gente fazia no passado. Eu compro a tecnologia e uso. A Microsoft vê a intensidade tecnológica como a nossa capacidade como empresa em escalar isso, em não só adotar, mas com a tecnologia eu crio a minha própria tecnologia, eu crio novos negócios, novos produtos e consigo democratizar o acesso. E quando a gente fala em democratização, essa a missão da Microsoft. A gente está no mundo, nasceu há 40 anos, e naquele momento, né, do Bill Gates, jovenzinho na garagem, a grande missão da companhia era colocar um computador na mesa de cada pessoa.
E era até curioso, né? Era engraçado, e a gente achava inviável naquela época que isso pudesse acontecer. Isso não só aconteceu, e o computador se miniaturizou, e a gente vê hoje que a gente pode ir além. E o que a Microsoft quer realmente é levar, é empoderar as pessoas e organizações a conquistar mais através da tecnologia. E aí, quando a gente democratiza a tecnologia, a gente não torna o nosso cliente ou o nosso parceiro dependente da nossa empresa. A gente quer tornar os nossos parceiros independentes com a nossa empresa. E tudo isso foi possível, e está sendo possível, a gente atribui aqui a nuvem e a fronteira inteligente. Então, a nuvem inteligente e a fronteira inteligente. A nuvem, ela permite essa democratização e permite hoje que as startups escalem numa velocidade brutal. Porque imagina, às vezes você poderia ter no passado uma grande ideia, mas você não tinha a infraestrutura necessária ou o dinheiro para construir essa infraestrutura para alavancar o seu negócio. E hoje a nuvem te possibilita isso. Então, para uma startup, para uma pequena empresa, ela possibilita que você tenha acesso a uma infraestrutura de IT com toda a segurança necessária para operar, mas também permite que a grande empresa possa focar o seu investimento, o seu CAPEX no negócio. Ao contrário de ter que estar constantemente investindo dentro de uma infraestrutura de IT. Vocês sabem bem, como executivos de empresa, o custo de manter a infraestrutura de IT, e esse custo é crescente. Porque mais e mais a gente tem requerimentos, a gente tem regulamentações, a gente tem problemas de segurança, cyberataques, eles são realidades no nosso mundo corporativo. Eu vim do mercado de energia, que era o mercado mais atrativo para os hackers. Então, 70% dos cyberataques que acontecem no mundo, eles ocorrem no mercado de energia. Então, tanto petróleo, óleo e gás, como geração, transmissão e distribuição de energia. Então, existe uma vulnerabilidade muito grande e isso demanda que as empresas estejam constantemente investindo em tecnologia. Então, é muito melhor você poder delegar isso para uma empresa que tenha o foco nisso. Então, essas são algumas das vantagens da nuvem inteligente. Mas a gente tem um outro lado, que é o lado da fronteira inteligente. E é onde a gente tem o dispositivo móvel, o sensor e a inteligência, o poder da computação sendo deslocado para o sensor. Então, a gente vê isso no mundo industrial, a gente vê isso dentro de uma loja de varejo, a gente vê isso numa padaria, a gente vê isso em todos os segmentos industriais. E o sensor, com o barateamento do sensor, a gente vai ver esse número escalando de uma forma brutal. A gente tinha até 2015, mais ou menos, acho que 7 bilhões de dispositivos conectados à internet. A gente deve ter agora, até 2020, mais ou menos uns 30 bilhões. E até 2025 a gente espera ter 80 bilhões de dispositivos conectados à internet, gerando dados. Então, imagina o potencial que é isso. Então, o que a gente precisa para poder coletar e tratar toda essa informação é um poder computacional praticamente onipresente, que é o tal do ubiquitous computing. O que a gente quer também, e aí dados por si não trazem grandes benefícios, o que a gente quer é gerar insights e gerar transformações de negócios através desses dados, e para isso vem a inteligência artificial. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o mais importante de tudo, e a gente fala, converso muito com alguns futuristas, não é falar da tecnologia pela tecnologia, mas é falar na tecnologia centrada no humano. Então, e aí é uma coisa que a Microsoft promove muito, qual é o benefício que eu vou extrair da tecnologia para enriquecer a experiência do humano, para reduzir as desigualdades, para reduzir a pobreza, para fazer inserção e inclusão social. E eu acho que a gente nunca, como empresa, como desenvolvedor de tecnologia, e os senhores como usuários e multiplicadores da tecnologia, a gente tem que ter essa responsabilidade de nunca perder o foco do humano. E aí, falando um pouco nas nossas soluções, a gente trabalha, muitos de vocês conhecem os nossos produtos, né? O Office é o mais famoso, mas a gente fala do ambiente de trabalho colaborativo, que é o O365 ou o M365,
onde a gente consegue ter todas as nossas ferramentas de Office que ajudam muito no dia a dia do nosso trabalho, mas podem empoderar o funcionário. A gente vive num mundo altamente colaborativo, então eu preciso que diferentes áreas, ou às vezes diferentes sites, em diferentes localidades, possam se conectar em tempo real, trocar informações com segurança, garantir que cada pessoa tenha seu acesso assegurado às informações pelas quais ele tem responsabilidade, ou para workloads pelos quais ele tem responsabilidade. E isso as nossas ferramentas de ambiente de trabalho moderno nos permitem fazer. E principalmente hoje, com Lei Geral de Proteção de Dados, que eu já soube que vocês falaram bastante aqui de manhã, para mim um tema bastante importante, que a partir do ano que vem as nossas empresas vão estar sujeitas a multas super pesadas, e eu não vejo o mercado brasileiro se movimentar com a velocidade que deveria. Então, pensem se as suas ferramentas hoje de colaboração de funcionários, elas já estão adequadas para poder garantir que vocês estejam compliant com a nova regulamentação. Então, a gente garante que as nossas ferramentas estão e vão ajudar os nossos clientes numa transição para adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, além disso, a ferramenta promove uma facilidade de interação e isso causa engajamento e empoderamento dos funcionários, o que impacta em produtividade e rentabilidade da sua empresa. A gente tem ferramentas para aplicar no business, o ERP e o CRM, mas o objetivo não é simplesmente mais trabalhar o cliente, registrar o cliente, mas a gente poder trabalhar o cliente com uma visão end-to-end, trabalhando toda a jornada dos nossos clientes, onde mapeando, gerando insights e com insights melhorando a relação com os nossos clientes. A gente tem toda a parte de infraestrutura, que é o Azure, que é a nossa nuvem, e apps e serviços cognitivos atrelados à nossa nuvem. E dados e inteligência artificial, que é o que vai realmente fazer a grande revolução e vai usar toda essa infraestrutura, coletando esses dados, trabalhando esses dados e levando insights aos nossos clientes. E com isso a gente consegue, então, empoderar os funcionários, engajar, ter um nível de satisfação de funcionários maior. Por outro lado, tem o engajamento de clientes e também dando produtividade aos nossos clientes. A gente transforma produtos, porque trabalhando experiência do cliente, eu como empresa posso transformar o produto que eu ofereço. Eu posso ser mais produtivo, eu otimizo a operação, eu sou mais produtivo, eu reduzo paradas, eu aumento a eficiência, eu reduzo custos. Então é isso hoje que dá para a gente oferecer com a tecnologia. E a gente fala muito de dados, e muita gente fala que os dados, saiu no Fórum Econômico Mundial há alguns anos, que os dados são o novo petróleo. E realmente a gente tem um volume de dados, e vocês podem imaginar com o número de dispositivos conectados à internet que cresce, a rede, né, que cresce todos os anos, o que se gera de dados, muitas vezes de forma não estruturada. Essas informações vêm de diferentes fontes, pode ser um CRM, pode ser um vídeo, pode ser um banco de dados convencional, são diferentes fontes de coleta de dados, bancos de dados estruturados ou não, e crescendo de forma exponencial. E hoje, vocês veem aqui o volume de dados que a gente tem no mundo, sendo que 90% desse volume de dados foi gerado só nos últimos 2 anos. E de tudo isso, só 10% dos dados são utilizados. Então, aqui para a gente refletir, a gente está gerando um volume de dados muito grande e está explorando, fazendo muito pouco com eles. Então, eu gosto desse slide, que a gente chama do feedback loop, que é o ciclo de feedback digital, onde a gente mostra da onde os dados podem vir e realmente o poder não só de se coletar dados de clientes, de produção, de operação, de funcionários. Com esses dados você os conecta, analisa, cria algoritmos e começa a gerar insights. Então é aí que você começa a ter o feedback e com esses insights você melhora o resultado da sua operação. Então você pega insights dos seus clientes, você pega insights da sua operação, você pega feedbacks do seu produto, pega feedbacks dos seus funcionários, e aí você consegue otimizar a operação, você consegue fazer upgrades e melhorias no seu produto, você consegue trabalhar com seus funcionários que participam de um processo
no processo de desenvolvimento de um produto, implementação e aplicação de uma forma muito mais efetiva, você aumenta sensivelmente o engajamento dos seus funcionários e você também aumenta de forma significativa, não só a satisfação, mas até a rentabilidade do seu cliente. Então, esse é o lado que eu gosto de reforçar, que é coletar os dados, mas trabalhar os dados e pegar esses dados de diferentes fontes e aprimorá-los e gerar insights de negócio. E isso só é possível com um grande poder computacional por detrás, para poder tratar todos esses dados. E aí a gente fala do Azure, que é a nossa nuvem, e a gente chama o Azure de computador do mundo. O Azure, para você oferecer, um data center ele é segurança, né? A nuvem é uma segurança para os nossos clientes. A gente fala que a Microsoft roda em confiança. Então, eu tenho que garantir para vocês uma infraestrutura eficiente e confiável. Então, o Azure ele é a nuvem que tem o maior número de certificações no mundo. E a gente tem maior número também de regiões no mundo. Para garantir que eu tenha latência, para garantir que eu tenha nível de serviço, que eu responda a legislações locais. A gente está discutindo muito no Brasil hoje data residence, soberania de dados, residência de dados. Então, a gente precisa ter os data centers aqui. E o Azure, vocês podem ver, está em todos os lugares do mundo. Nós estamos conectados com fibra ótica, que pode ir e voltar para a Lua 3 vezes. E aí, falando um pouquinho do lado de sustentabilidade e o lado bem focado nas mudanças climáticas, a gente tem um compromisso muito forte de emissões zero de carbono. Então, a gente está trabalhando para que todos os nossos data centers tenham geração de fonte de energia renováveis e que tenham o menor consumo de energia possível. E a gente fala muito também em IoT. E aqui é só um exemplo, porque depois eu vou mostrar alguns filminhos e vou mais fundo, mas a gente mostra que a gente está impactando com a internet das coisas, que é conectar todas as coisas na nossa nuvem. A gente consegue impactar todo tipo de negócio. Pode ser a pequena farmácia, a pequena padaria, a média empresa, podemos falar do grande varejo, que vai revolucionar a experiência do cliente. Eu posso falar na Petrobras, onde eu vou criar condições com mais segurança na exploração de petróleo, ou treinamento virtual de operadores de uma plataforma, por exemplo. Posso falar na área de geração de energia, onde a gente vai criar condições e estruturas e dados para a gente poder trabalhar melhor a energia renovável. Cidades inteligentes, que é como que eu vou conectar todo um ecossistema que compõe uma cidade, transportes, água, prédios, segurança pública, eletricidade. Então, como que a gente consegue conectar esses diferentes ecossistemas e ter informação em tempo real que vai prestar serviço ao cidadão? A gente pode revolucionar o mercado de saúde, e essa é uma grande preocupação com o envelhecimento da população. O que mais a gente pode fazer para garantir acesso à saúde, garantir que ela seja democratizada para todos e que ela seja de melhor qualidade. Agroindústria, eu vou passar algum exemplo para vocês logo mais. Então, vocês percebem que não tem segmento que não possa ser impactado pela inteligência artificial, pelo IoT, pela indústria 4.0. E aí, falando em inteligência artificial, porque tem muita discussão, o robô vai matar o homem, e a gente vê nos filmes de ficção científica, que sempre tem um antagonismo, é o robô contra o homem, e na verdade a gente vê a inteligência artificial como uma ampliação da engenhosidade humana. Então tem tarefas que isso já no mundo da automação industrial, eu fui vendo ao longo da minha carreira, dos meus 30 e muitos anos de carreira, é que a automação nunca substituiu nunca substituiu o humano, nunca substituiu a mão de obra humana. Na verdade, ela deslocou, ela criou novas atividades, novas profissões e matou outras. Mas ela ampliou a capacidade humana. E eu vejo a mesma coisa da inteligência artificial. E se a gente pensar numa grande escala, no mundo hoje, onde ainda 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à energia, quase 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água, 900 milhões de pessoas passam fome, é um mundo super desigual, e ao mesmo tempo, 30% dos alimentos produzidos são desperdiçados
todos os dias, se a gente consegue conectar esse mundo, a gente poderia acabar com a pobreza e com a desigualdade do mundo. Então é aí que entra a inteligência artificial, como que a gente consegue, e eu acho que o desafio está aqui, a gente está longe de alcançar, mas como que a gente consegue realmente eliminar a desigualdade e fazer com que todas as pessoas consigam ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso a desenvolvimento econômico. Como que a Microsoft vê e como que ela atua na inteligência artificial? A gente tem um grupo enorme de cientistas, mais de 8.000 cientistas, uma rede de desenvolvedores de mais de 1 milhão de pessoas. Temos os nossos MVPs, que é um grupo de pessoas super apaixonadas e que aos produtos da Microsoft e nos ajudam a desenvolver produtos e soluções. E uma coisa muito importante é quanto a Microsoft investe em pesquisa e desenvolvimento. Mais ou menos 13% do nosso faturamento todos os anos é aplicado em pesquisa e desenvolvimento. As empresas que costumam mais investir, você vai ver valores na faixa de 5% do faturamento. Nós investimos 13% em pesquisa e desenvolvimento, sendo que $1 bilhão por ano é investido em segurança. Então, para quem quiser nos visitar em Redmond, nós temos no nosso headquarter, a gente tem uma área de exposição que fala de futuro. A gente tem o Miguel já esteve lá com a gente, é o nosso sempre um grande convidado e amigo, mas todos vocês também podem se considerar convidados, onde a gente mostra o nosso centro de cybersecurity e a gente mostra os nossos centros de inovação e como que a gente vê o mundo daqui para frente. Mas é muito importante, quando eu falei há um tempinho atrás, que é oferecer uma infraestrutura com segurança. Então, que empresa pode investir continuamente $1 bilhão por ano para estar à frente de todos os riscos de ataques cibernéticos que podem ocorrer? E a gente, com esse investimento super pesado em inteligência artificial, a gente vem batendo recordes e atingindo a paridade humana no reconhecimento de objetos em 2016, no reconhecimento de fala em 2017, na compreensão de leitura em 2018 e também na tradução por máquina. Então, a gente também em 2018. Então, a gente vem investindo e vem realmente atingindo resultados bastante fortes, que aí permite que a gente crie ferramentas poderosas para trabalhar qualquer segmento de mercado. Então, é isso que vai nos permitir trabalhar realmente a intensidade tecnológica. Então, não é somente criar a inteligência artificial, criar os mecanismos, criar os algoritmos, mas é fazer com que esses algoritmos sejam acessíveis às suas empresas. E agora eu vou dar alguns exemplos de como a gente vê isso, falar um pouquinho, vou mostrar 3, 4 cases, e com alguns filminhos, para que vocês vejam o que é isso hoje na realidade. Aqui a ThyssenKrupp, na parte de elevadores da Thyssen, a divisão de elevadores da Thyssen, e aqui a divisão de manutenção de elevadores da Thyssen. E como eles estão usando a inteligência artificial e a realidade mista, não só para aumentar a produtividade e eficiência das suas equipes de manutenção, mas aumenta também a segurança do operador. Um outro tema importante, com toda essa transformação da mão de obra, a gente tem envelhecimento, nós temos um envelhecimento da mão de obra no mercado, a gente precisa não só treinar mais rápido os novos profissionais, mas a gente precisa garantir a segurança deles no ambiente de trabalho. E a realidade mista ela é uma super ferramenta para isso. Então, vocês vão ver como a Thyssen ela utiliza a ferramenta de inteligência artificial e realidade mista para aumentar a segurança, disponibilidade de máquina, a disponibilidade dos elevadores da Thyssen pelo trabalho de manutenção preditiva aumentou em 50%. Então, o cliente não tem paradas não previstas, simplesmente por esse fator de se fazer a antecipação. Então, eu vou passar esse filminho para vocês. Over 1 billion people ride elevators each day, which places the industry in a primary role to respond to the challenges of urbanization. ThyssenKrupp's mission is to drive the elevator industry now. We want to do better and want to really push the envelope for what we are doing. We need to enable our people to use the latest technology possible and available, and HoloLens is such a device where we see potential to serve our customers better.
The introduction of HoloLens to our operations will empower the over 20,000 field service engineers in doing the job better, more efficient, increasing availability of elevators and escalators, makes the job more safe and more fun for our people as well. The scenario we have developed is really about dispatching a service technician using HoloLens in very different kind of ways. So as soon as the technician puts on his HoloLens, he already sees, I have a call here, I need to go to this elevator, and then actually sees a 3D picture of the elevator that he's going to work on, and that he can zoom into a part that will offer you also training opportunities. He goes to the job site prepared, probably better prepared than ever before, because he has the relevant data available to him in the best format possible, and in a variety of ways he can tailor the data towards his need. The technician, putting on his HoloLens, looking at the elevator, sees the historical notes first, so what has actually happened with this elevator before. He already has all the information right there without having to look for it. It saves a lot of time and a lot of stress and effort. He gets information on his virtual desktop about the task orders he has to carry out. The latest safety alerts for that elevator. He pulls on a 3D replication of that part, pulls it out in an exploded view, and can actually see which part is making the problem. A major advantage of the HoloLens, of course, is that we are hands-free, and we never had that experience and the capability before. In the past, the technician needed both of his hands to operate the laptop, and now he just has his HoloLens on. One of the most important capabilities we see with HoloLens is that we can trigger a remote call to a subject matter expert. Call Heather. Hey Jeff, how you doing? I'm replacing a doorboard out here, but I kind of want you to check a couple things out. Okay, let me take a look. Your JP3 is in the right position and your motor leads are disconnected, so you're good to go. It takes a lot of stress out, it saves a lot of time, and our field tests have shown that there's a huge potential to increase productivity with that. The job, which normally takes 1 to 2 hours and maybe ends up with having the expert traveling to the site, we were able to carrying it out on the first time in less than 20 minutes. And what we are striving to do at ThyssenKrupp Elevator is really creating new, interesting technologies to build the city of tomorrow. Isso é ampliar a capacidade humana. Então, olha a engenhosidade que a gente pode criar e aumentar, melhorar custos e melhorar serviço ao cliente, principalmente serviço ao cliente, com grande segurança do operador. Eu vou dar um outro exemplo agora no mundo da agroindústria. E aqui a gente vai falar da Cooper Citrus, que é uma cooperativa, a maior cooperativa brasileira, tem mais de 35 mil participantes dessa cooperativa, faturam 4 bilhões de reais por ano e trabalham predominantemente com grãos e café. E o grande desafio do setor agrícola sempre é produzir mais e reduzir o custo, porque a gente sabe o peso para o agricultor, né, para o produtor rural, sabe o peso e às vezes como também as mudanças climáticas impactam na produção. E aqui o que a gente quis ajudar era a trabalhar para que os campos fossem mais produtivos. E aqui vem uma crença que eu não preciso expandir o território, e a grande discussão que a gente tem hoje no Brasil sobre sustentabilidade, é triste ver que a gente está talvez entregando um grande ativo do Brasil, que é preservar os nossos campos e as nossas florestas, acreditando que isso vai trazer maior produtividade agrícola, o que não é verdade. A tecnologia, sim, pode trazer uma maior produtividade agrícola. E aqui na Cooper Citrus, a gente tem um exemplo de, junto com o parceiro Logicalis, a gente trabalha muito com parceiros, onde a gente começou integrando todos os dados de todas essas cooperativas, e depois a gente fez um trabalho com o serviço de inteligência artificial do Azure, captando fotos de drones e fotos de satélites dos campos dessas comunidades, dessas cooperativas. E a gente conseguiu fazer um algoritmo que definia pela coloração do campo, conseguia definir que tipo de nutriente era necessário. E aí você consegue aplicar o nutriente necessário para cada área de forma muito mais efetiva e econômica, gerando um aumento de produtividade e uma redução de custo brutal. A gente tem
essa aplicação rodando já em 6 fazendas, e agora a gente está fazendo um teste para que a gente continue capturando imagens de satélite e de drones para fazer controles de praga. Então, também para que a gente possa fazer a fertilização, ou, na verdade, aplicar os produtos para eliminar as pragas de uma forma muito mais efetiva. E a gente sabe que esses produtos, eles custam caro, eles poluem o meio ambiente e impactam a saúde do operador, do trabalhador rural que está lidando com esses agrotóxicos. Então, a gente consegue conciliar ao mesmo tempo uma redução de custo, um aumento de produtividade, uma segurança do operador e um menor impacto ambiental. Um outro tema legal para falar, vamos para a área da saúde agora, e vamos falar do Hospital 9 de Julho. O Hospital 9 de Julho é um hospital que tem 4.000 médicos, tem 500 leitos, quase 500 leitos, passam 1.000 pacientes por dia. E uma grande preocupação do hospital são as quedas, e eu não sabia disso. A OMS nos diz que tem, por ano, 640.000 quedas fatais. Então, esse é um grande problema. Quedas é um problema de saúde pública. E dentro do hospital, ainda maior, porque você com um paciente debilitado pode cair e agravar o seu problema de saúde. Então, como que você monitora isso? Né? A princípio, você sente mal, você aperta o botãozinho e chega a enfermeira. O que a gente quer é proporcionar que a gente tenha que seja capaz de fazer um monitoramento em tempo real de cada paciente. E como que a gente pode fazer isso sem invadir a privacidade do paciente? Então, aqui a gente criou em parceria com o nosso centro tecnológico, e o centro da Microsoft Tecnológico, que fica no Rio de Janeiro, a gente criou, também com a inteligência artificial do Azure, e com aplicativos de visão computacional e aprendizado de máquina, a gente começou a tirar fotografia de diferentes movimentos de um paciente no leito, e a gente foram milhões de fotos, e aí a gente começou a treinar um algoritmo para identificar que movimentos poderiam levar a uma queda. E, em função disso, quando se identifica que o paciente na cama está tendo esse movimento de risco, aí sim é alertado o pessoal da enfermaria, que se dirige imediatamente ao quarto. Então, isso possibilita que você consiga supervisionar ilimitado o número de pacientes que podem ser supervisionados. Algo que é impossível, e sem distração, algo que é impossível para o olho humano. E isso a gente começou a fazer esses testes, e isso já está reduzindo o número de acidentes dentro do hospital. Então, foi um trabalho muito bacana, porque foi feito em parceria com os médicos, onde os médicos se sentem empoderados em contribuir por uma melhor experiência do paciente, mas também por reduzir o impacto, né, dentro do hospital desses acidentes. E é de uma forma que a gente também garante a privacidade do paciente, porque a gente não está filmando o paciente, a gente está filmando movimentos. O algoritmo, ele reconhece movimentos. Então, a gente consegue atender um problema de segurança, ao mesmo tempo que a gente mantém a privacidade. Esse tipo de visão computacional e trabalho de vídeos, a gente faz com o nosso grupo especializado no Rio de Janeiro. Ele é um trabalho pioneiro, e a gente já está aplicando isso fora também do ambiente de saúde, mas a gente está aplicando dentro da indústria. Às vezes, para quem tem indústria, vocês sabem que manter as pessoas, às vezes, com os EPIs corretos, ou andando em áreas, como que eu garanto que os meus profissionais não estão invadindo uma área de risco, a gente consegue aplicar a mesma tecnologia dentro da indústria, a gente consegue também aplicar a mesma tecnologia para a proteção patrimonial. Um outro exemplo aqui é o Lúcio Montoro. Então, você percebe diferentes segmentos, e aqui a gente vai trabalhar com o Hospital Lúcio Montoro e com a ACD, junto com um robô que faz reabilitação, ajuda no tratamento de reabilitação de pessoas com problemas de locomoção, problemas com deficiência física. E a gente tem, os médicos e os fisioterapeutas, eles têm uma dificuldade, quando vai prescrever um tratamento para uma pessoa com uma deficiência, eles têm, às vezes, uma dificuldade para entender qual tratamento vai acabar sendo mais efetivo. E para se medir avanço, é de uma forma lenta, porque você vai medir quantos passos
aquele paciente vai dar em 10 minutos, ou quanto tempo ele leva, em 6 minutos, na verdade, ou quanto tempo ele leva para dar 10 passos. E aí você vai, e todos os registros são manuais. Então, a precisão da informação, ou o que você faz com essa informação, para poder até prescrever outros tratamentos, ela acaba sendo bastante limitada. Então, o que a gente fez uma parceria também com um integrador de sistemas, junto com a Locomat, que é um robô que trabalha, é um robô de reabilitação, e esse robô ele captura 150 mil linhas de dados a cada 30 minutos. Então, aqui de novo, a riqueza dos dados. O robô capturava esses dados e a gente não estava fazendo nada com eles. E agora a gente conseguiu, com esses dados, criar algoritmos que a gente consegue avaliar como responde cada paciente a que tipo de impulso. O Hospital Lúcio Montoro tem um número limitado de dados, então por isso a gente agora está expandindo para ACD, que pode ampliar muito mais e nos trazer aí centenas de milhares de dados, que vai permitir que a gente enriqueça, que a gente treina e enriqueça o algoritmo. E aí sim o objetivo é que a gente consiga prescrever tratamentos de fisioterapia e de reabilitação com muito mais eficiência. Então, isso aqui que são alguns exemplos de intensidade tecnológica em diferentes segmentos. E aí a gente tem e isso aqui é aplicado no Brasil, tá? A gente tem inúmeras aplicações no mundo inteiro, mas isso aqui é o que a gente já tem funcionando no Brasil, e toda a nossa equipe está à disposição para conversar com vocês de outras possibilidades. Mas o lado da tecnologia, ele é bonito, ele é infinito, realmente é um mundo de oportunidades. Mas aí vem um outro lado da questão, quando a gente fala de inteligência artificial, e eu tenho acompanhado algumas discussões, que é a ética em IA. E isso é uma grande preocupação da Microsoft, e a gente tem discutido muito isso em diferentes esferas, que vai além do mundo tecnológico. A gente dois executivos nossos escreveram um livro, né, que é o Future Computing, e é mostrar que tem um mundo lindo, tecnológico pela frente para ajudar a humanidade, mas a gente precisa sim se preocupar com alguns aspectos e respeitar alguns princípios para que a gente garanta que a inteligência artificial vai servir o humano e não o contrário. E os princípios estão aqui, que é equidade, confiabilidade e proteção, inclusão, transparência, privacidade, segurança e responsabilidade. E eu vou falar rapidinho de cada um deles. Uma coisa interessante, até antes de eu falar, foi dois debates que eu vi recente do Yuval Harari, onde ele fala muito de ética e ele tem mostrado até uma preocupação, eu vejo até de forma muito cética e negativa, olhando a tecnologia, porque ele falou que o que ele está vendo e presenciando até agora é que a tecnologia está fazendo com que a gente fique cada vez mais enviesado e se juntando em grupos de iguais, com pensamentos, levando à extrema polarização. E aí a preocupação é real, porque se a gente realmente for criar guetos de pensamentos, e aí o algoritmo levar você a se incorporar a esses guetos, a gente vai matar a diversidade do mundo, aí sim pode fazer com que a tecnologia trabalhe contra a humanidade. E aqui a gente fala, né, quais são os princípios que a gente gosta de aplicar e promover para que as pessoas pensem e evitem que esse mal aconteça. Começa com a equidade, que é garantir a diversidade, que o algoritmo reconheça a diversidade. E aqui tem um exemplo, teve uma vez um experimento, que foi conduzido acho que pelo New York Times, que mostrou que um reconhecimento facial, ele era capaz de reconhecer o homem branco, mas ele não reconhecia a mulher e não reconhecia outras cores de pele. Então aqui mostra a pergunta é como que eu consigo fazer com que que eu tenha grupos diversos programando o algoritmo para levar em consideração diferentes visões, diferentes experiências. E uma outra responsabilidade, porque o viés pode acontecer e a gente ter uma solução enviesada, mas como que eu corrijo isso? A gente tem que ter mecanismos e ambientes e fóruns de discussões para que a gente possa corrigir essa solução enviesada. Um outro problema que a gente tem é confiabilidade e proteção. Então, como que a gente vai trabalhar e garantir que, a gente vai um pouquinho além do dado, mas que aquela solução que a gente desenhou com a inteligência artificial, ela vai proteger o humano. E aí uma grande discussão que a gente também tem hoje é sobre o carro autônomo. Então, você está dirigindo um carro autônomo, ou melhor, o carro autônomo está dirigindo e te transportando,
e de repente tem uma criança e ele vai atropelar a criança. Ele pode seguir, só que ele pode desviar, não tem mais como parar, ele vai atropelar um grupo maior de pessoas, e se ele virar para a esquerda, se ele virar para a direita, ele vai cair no precipício e você vai morrer. Então, que decisão eu faço, como que eu faço o carro autônomo a tomar uma decisão? Qual é a decisão menos danosa? E aqui é um dilema ético muito grande. Estava numa discussão ontem com os amigos, eu acho que se somos nós dirigindo o carro, eu acho que o mais provável é que a gente desvie tanto da criança quanto do grupo e acabe levando o carro para a ribanceira. Eu acho que eu faria isso, mas é uma pergunta que, como que nós reagiríamos numa condição de estresse como essa? O que eu devo proteger? A minha vida, a de um indivíduo ou a de 10 pessoas? Então, são temas como esses que a gente tem que levar em discussão, porque alguém vai programar a máquina baseada na sua crença, na sua convicção. E aí sim a máquina pode não vir a atender a um grupo maior. Falar em inclusão, e não é só a diversidade que é importante, mas como que eu garanto a inclusão? E aqui a gente tem usado muito, e eu vou mostrar, tem um vídeo no final que eu mostro um trabalho de inclusão e um trabalho social, mas a gente tem feito muita coisa na inclusão de pessoas com necessidades especiais. Vocês viram o tratamento de fisioterapia, de reabilitação que eu mostrei há pouco, mas a gente está desenvolvendo tecnologias de inteligência artificial para ajudar pessoas cegas, por exemplo. E aí, através do meu celular, tem um aplicativo muito bacana chamado Sim AI, desenvolvida por um engenheiro da Microsoft, onde eu coloco o meu celular, por exemplo, na frente aqui do palco, e ele vai me descrever o ambiente. Eu coloco o meu celular na frente de um livro, e ele vai ler o livro para mim. E aí você tem um depoimento de um casal cegos, com uma criança pequena, que a partir dessa ferramenta, eles conseguem fazer lição de casa com o filho. Então parece pouco, mas isso é extremamente inclusivo. Tanto para a criança, como para os próprios pais que podem participar melhor da educação da criança. Privacidade e segurança, eu acho que vocês conversaram já bastante sobre isso, mas vejam que a inteligência artificial ela é baseada em dados. E aí a pergunta é, para que empresa vocês vão confiar os seus dados pessoais e os seus dados empresariais? Então, essa é uma grande discussão que a gente tem que ter, como que eu uso o seu dado, e aí eu posso usar, às vezes, na melhor das intenções, eu vou usar o seu dado para refinar o meu algoritmo, mas sem a sua autorização eu não posso fazer isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para endereçar isso. Dá sempre um pouco de medo no Brasil, porque lei no Brasil pode virar algo incontrolável, né? E a gente está discutindo, eu vou estar em Brasília semana que vem, até para discutir um pouco esse tema. Mas é uma coisa extremamente necessária. E vai caber a nós decidir se eu vou entregar meus dados para a empresa A ou para a empresa B. E por mais cool que possa parecer a empresa A, talvez ela não seja de confiança para ela trabalhar meus dados. E a gente fala em transparência, porque eu até posso dizer que eu faço tudo isso muito bonitinho, mas eu não sou transparente, eu não explico para o público como que são os meus padrões de treinamento dos meus algoritmos, como que eu estou trabalhando todos esses temas dentro da companhia, como que eu estou endereçando os problemas dentro da companhia. E a gente, dentro da Microsoft, a gente tem uma preocupação muito grande com a confiança. A gente diz que a gente roda em confiança. Você não vai entregar sua infraestrutura de IT para mim se não confiar na minha empresa, você não vai confiar os seus dados se você não confiar na nossa empresa. Então, esse é o lado, e isso a gente só vai conseguir essa confiança com transparência. Então, aqui é um outro tema bastante importante. E, por fim, a responsabilidade, que é como que a gente promove, que é ir além das fronteiras da companhia e levar esse tema além. Então, dentro da companhia, para a gente ter esse tema de ética em AI de uma forma muito forte, foi criado um comitê de ética dentro da equipe de pesquisa e desenvolvimento, onde cada aplicação, cada nova solução, a gente traz uma discussão e tenta ver, junto com esse comitê, se esses 6 princípios são endereçados. Então, isso é algo hoje que está dentro do nosso DNA, está dentro do nosso mindset, que o que a gente quer realmente é ter a certeza, ou a máxima possível, que o nosso recurso, a nossa solução, o nosso algoritmo, ele vai realmente entregar um valor positivo para a sociedade. Então, a gente trabalha não só com esse comitê consultivo interno, mas a gente trabalha fazendo advocacy, né, como advogados externos. A gente tem promovido muito essa discussão,
porque eu acho que é um tema relevante e, de novo, é a tecnologia centrada no humano e não a tecnologia pela tecnologia. Um outro dilema que está aparecendo hoje, então um dilema é da ética e o outro dilema é da qualificação profissional ou do futuro do emprego, ou o que vai acontecer com os trabalhos, com os nossos trabalhos daqui a alguns anos. O homem vai substituir, a máquina vai substituir o humano? Eu acredito que não. Mas eu já vi isso no mundo da automação industrial e teve um grande deslocamento de mão de obra, muitas funções foram se eliminadas, mas muitas outras de maior valor agregado foram criadas. Hoje a gente já vê isso claramente no mundo de IT. Nós temos um país com 13 milhões de desempregados, só que existe 500 mil de vagas abertas, segundo a Brascom, tem 500 mil de vagas abertas em IT e a gente não consegue fechar essas vagas. E um outro dado importante é que mais empresas não de tecnologia estão contratando desenvolvedores do que as próprias empresas de tecnologia. Porque aí é o lado da intensidade tecnológica, porque a empresa que não é de tecnologia quer desenvolver a sua própria solução baseada na tecnologia disponível. Então a gente tem um mundo bastante complexo. A gente tem necessidade de mão de obra especializada por um lado, e jobs, uma série de posições que vão ser eliminadas nos futuros anos, novas posições vão ser criadas. E é nosso dever, que não adianta esperar isso do governo, e não é nem do governo brasileiro, mas de governo nenhum do mundo, nosso dever como empresa, como setor privado, é acelerar a requalificação dos nossos profissionais, para que a gente não tenha aqui um problema social bastante grande. A gente pensando nisso, a gente fez uma parceria com o Senai. O Senai é um parceiro meu já de muitos anos. Eu fiz cursos de eletricidade básica, fiz cursos de automação, organizei, quando era da Schneider, junto com o Senai. A gente treinou na época milhares de jovens de baixa renda em eletricidade básica para poder inserir esses jovens no mercado profissional. E agora na Microsoft acabamos de assinar uma parceria, agora em fevereiro, com o Senai, com o SESI e com o Senai, para treinar 3 milhões de jovens em inteligência artificial. Então, vocês aqui da área da indústria da região, eu vi um Senai, uma unidade enorme do Senai aqui, vocês sabem o papel do Senai na qualificação, na qualificação de jovens e na requalificação dos seus profissionais. Então, agora a gente vai ainda potencializar o Senai levando os nossos treinamentos de inteligência artificial para eles. Então, são treinamentos online, já temos 4 disponíveis em português, basta entrar no site mundosenai.com.br e você já consegue disponibilizar alguns treinamentos. E a gente quer agora continuar a parceria, trazendo mais treinamentos em português e desenvolvendo algumas trilhas específicas de capacitação. Então, esse é o lado, essa é a forma que a gente vê, nós como empresa, como que a gente pode potencializar o uso da tecnologia, qualificando mais pessoas, e como a gente pode minimizar o problema de desemprego, preparando pessoas para o futuro do trabalho. E a gente tem feito isso não só com o SESI e com o Senai, vamos lançar amanhã uma outra plataforma também digital. Amanhã eu estou no BET Educação em São Paulo, nós vamos lançar mais uma plataforma de educação e qualificação profissional, e a gente também tem um trabalho super forte com ONGs, para que a gente possa qualificar pessoas de baixa renda que às vezes não conseguem imaginar que podem trabalhar numa empresa de IT. Então esse é o lado da democratização da educação. E aqui é um lado que aí me apaixona, porque também tem um grande gap, isso no mundo, a gente tem um grande número de pessoas que não vão ter acesso a desenvolvimento econômico, porque simplesmente não têm acesso à educação. Então aqui a gente tem um papel, acho que tem que ter um papel, nós empresas protagonistas para ajudar nessa transformação. E um outro lado que a gente precisa é convencer mais meninos e meninas a fazer uma faculdade de engenharia ou de ciências da computação. Porque não vai ter nenhum mercado, como eu falei no início, desde uma padaria até a grande empresa de óleo e gás, todas as indústrias, todos os varejos, toda a atividade econômica, ela vai ser impactada pela transformação digital. Então, ter conhecimento na área, ela acaba sendo relevante para todos. Então, precisamos mais e mais de gente ingressando nesse tipo de qualificação técnica, de ensino profissional. E, infelizmente, eu tenho visto cada vez um menor interesse para abraçar uma carreira técnica, para abraçar uma engenharia. Então, também aqui a gente tem um papel
para os pais que têm filho pequeno em casa e filha pequena em casa, sobretudo, porque a falta de balanço de gênero no mundo da engenharia, no mundo de ciências da computação é muito grande, e a gente precisa ensinar ou motivar que mais jovens abracem essa profissão. E mais jovens meninos e meninas, porque o que é importante é a diversidade, que a diversidade traz engajamento, a diversidade traz inovação, traz criatividade e traz um melhor ambiente de trabalho. E é isso que eu queria falar para vocês, que é o que na nossa visão, é empoderar pessoas, empoderar organizações no Brasil a conquistar mais. O que passei para vocês foram alguns exemplos do que é possível. Eu acho que tem muitas oportunidades que a gente ainda não vislumbra, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem muitos temas que vão vir, temas éticos também que não estão embaixo do holofote, e a gente precisa trazer esses temas e discutir com seriedade para garantir que a gente continue empoderando mais pessoas a conquistar mais, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente costuma dizer que a verdade, a beleza da tecnologia não é pelo que ela pode fazer, mas sim pelo que escolhemos fazer com ela. E eu gostaria de encerrar a minha exposição para vocês, mostrando um vídeo, de novo, um vídeo de uma iniciativa de engenheiros da Microsoft. A gente faz muito hackathons ao longo do mundo, ao redor do mundo, e aí os nossos engenheiros eles se engajam com algumas causas, se conectam com algumas causas e criam soluções para elas. Então, estou à disposição para criar hackathons aqui no Brasil também, para endereçar alguns problemas da sociedade. Na semana que vem, a gente vai apresentar 2 projetos, que eu ainda não posso abrir, mas aí vocês se conectam com a gente na internet, vocês vão ver. Mas a gente vai lançar 2 projetos sociais, um social e um ambiental, utilizando inteligência artificial para benefício aqui do nosso país. Mas aqui eu quero compartilhar com vocês um vídeo mostrando o que o reconhecimento facial é capaz de fazer e o impacto que pode ter na sociedade.我的儿子叫做王叶松，这张照片是孩子早熟的最后一张照片。我们花了数年的时间去找他，最后呢还是没有找到。我在南沙的时候呢，都要把他找回来。I'm a father, and it's very hard to imagine if my daughter gets lost. 2 years ago, I have the idea that Microsoft technology can help NGOs like Baby Come Home to achieve more. 因为找了那么多年嘛，经过找了那么多地方，学校都被回家。After 3 or 4 years, the face may be changed, but the application can scan the picture database and help us to verify whether they are the same person. Within seconds, we can get the result. 找到他呢，非常高兴的了。如果说离开了爱呢，都没有什么大意义的事。
É isso que a gente acredita, que é ampliar a engenhosidade humana para um benefício maior. Obrigada. Ópera apresenta Expogestão.